Se vocês querem ser salvos, a primeira coisa que vocês podem fazer na vida de vocês é tomar muito cuidado, meus irmãos, em toda postura. Em toda postura, tanto no mover de braço, tanto no olhar, tanto no falar, tanto no deslocamento de corpo, sair daqui e ir para ali. Segundo a palavra de Deus, ele diz assim: olha como formoso aos pés daqueles que preparam o evangelho, pois agora, nesse exato momento, Davi fala: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Então, o que ele quis dizer com isso? Dizer que antes dele conhecer a salvação, ele vivia nas trevas, ele andava nas trevas. Segundo o próprio Isaías disse, que nós somos como cego tateando na escuridão. Então, automaticamente, meus irmãos, você sabe que todo mundo está em trevas e todos estão levados às trevas ao ponto de fazerem concílios chamados servos do mundo. O mundo já tem um príncipe e também tem um castelo e tem um reinado. O céu também tem um príncipe, um castelo e um reinado. Embora seja que aqui na terra seja um castelo e no céu seja a cidade de ouro, existe no céu um cavaleiro, um príncipe chamado Jesus, montado num cavalo branco e não preto. Embora seja que agora, em Apocalipse, vê um cavalo negro chamado-se Morte. Então vemos que são dois mundos diferentes, são dois príncipes lutando por almas. Todos nós estamos totalmente tomados por um sofrimento. Qual é o sofrimento? O sofrimento de escolha. Pois os dois chamam para os seus lados. Jesus chama de um lado amoroso e estratégico. Satanás não tem estratégia. Ele age na fraqueza humana. Porque mesmo se fizer uma estratégia e o homem for vigilante, o teu pé não vacila. Então, meus irmãos, do pé não vacilar por ser vigilante, sabemos nós que Deus eterno, Santo Deus. Fiquem em espírito aí, meus irmãos. Se eu falar para vocês o que aconteceu agora, veio um demônio muito grande ali. Ele entrou, Deus é minha testemunha, muito grande. Ele entrou e veio aqui para me pegar. Na hora que ele foi me pegar, o meu corpo inteiro, ele tocou e queimou suas mãos. E ele foi embora. Teve muitas pessoas na live que sentiu aí. Então, meus irmãos, só um minutinho. Então, meus irmãos, essa é a fúria do mundo espiritual. Muito forte. Muito forte. Veio rápido, veio correndo para me esganar. A hora que ele veio, eu senti, o Exu da morte, porque eu senti a sensação de morte. Então, minha luta com esses demônios é direto, vocês não têm noção. Ainda mais depois que eu fui para o campo de alta magia lá e ajudei os irmãos ali. Bom, vamos continuar aqui, né? Igreja, a minha luta é essa. Imagina que esses demônios podem usar esses pastores, né? Contra a minha vida. Imagina. Então, o que acontece? Essa situação de confronto, ela é muito delicada. A sua vida, ela corre risco a todo momento. A sua vida, ela tem dois fatores: viver ou morrer. Na interseção da vida antes da sepultura, que é a primeira morte, nós temos as escolhas que garantem uma eternidade. Um ingresso para a morte, outro ingresso para a vida. Jesus, quando desce na terra, vê que todos estavam mortos, ele entra como se fosse no inferno, literalmente, dizendo: vamos embora daqui. Foi essa a reação de todos os homens.
Mas muitos não quiseram ficar com Cristo e preferiram ficar no inferno que dá prazer. O inferno do prazer, o inferno das glutonarias, das presunções, acarretaram correntes nesses homens e ficaram presos em seus próprios pecados. Automaticamente, o próprio Jesus agora começa a tocar uma trombeta, dizendo que ele era o único caminho, ele era o único que tinha verdade, o único que podia brilhar uma vida. Embora os cristãos não tinham caminho, estavam presos e estavam sem vida e sem destino. Pois eles estavam tateando sem destino. Eles não eram conduzidos, pois que os nascidos do Espírito é conduzido, e os que estão sem caminhos estão perdidos. Então a luz, Jesus desceu na terra para abrir a dimensão no meio das trevas, abrir um caminho para todos os homens viventes da terra. Fazendo isso, trouxe a unificação da paz, do amor e da consolação. Essa veio de Deus, transformado num rio de lágrimas, lágrimas essas que o Espírito Santo tanto chorava no corpo do nosso Mestre, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E sabemos que essas prisões que estavam aqueles homens, Jesus começou a dizer que o único tempo e a chave para libertar das prisões, tantos físicas por momentos e eternas, era através da chave da palavra. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando Jesus começa a pregar a verdade, os agrilhões da morte começam a se quebrar. Começa o concílio e a sua introdução dentro de uma sinagoga, dizendo: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar as boas novas e libertar os cativos do cativeiro. Então, aqueles que estavam na escuridão viu uma grande luz. A luz que brilhava a terra, que tinha ainda necessidade para que essa luz brilhasse, porque Deus olhava a escuridão e não conseguia entender os homens. Agora a luz começa a entender quem é e quem não é. A luz começa a dar intenção a Deus, dizendo: agora dá para entender por que a terra está tão escura. E como deu para entender? Pelas ações de Jesus, foi comparado ao homem. Jesus foi comparado como um servo fiel e o homem como um prisionado nos seus pecados. E automaticamente, quando foi colocado no balanço de justiça, viu que o homem se achasse em falta. Assim como viu a uma igreja da Ásia. Ou também quando viu o peso do reinado de Belsazar. Então Deus equilibrou isso. Ele tentou colocar e entender por que o homem tanto reclamava da vida. Por isso que enviou teu filho. Porque teu filho, Deus não entendia por que você chorava. Deus não sabia por que você tanto reclama. Então, por si só, enviou teu filho para ter sentimentos de homem, para mostrar para todos os homens que a verdade e verdadeira palavra estava sobre toda a terra. A dimensão de um só momento, a dimensão de um só futuro. O futuro da liberdade de todos os homens. Estava com ele, porque ele é o autor de nossas vidas. Então, a dimensão que foi passando o tempo, Deus tentava abraçar a tua esposa, Deus tentava abraçar os homens da terra. E vendo neles os seus corações cansados, colocou Deus a intimidez, a trepidez e alguns dons que tinha no céu, para tentar rasgar o elo e o coração do homem e implantar dentro dele uma moral. A moralidade de querer conquistar, a moralidade de querer ser, a moralidade de querer nascer de novo. Tudo isso foi implantado na vida de um homem. Através das palavras sábias de Jesus Cristo em Jerusalém, trazia vida a todos os seres. A terra, cheia de corrupção e pecado, via ainda uma maneira de respirar, pois a terra não sentia cheiro maior do que o pecado e a carniça que subia as narinas de Deus. Então Deus, para entender que Jesus descia o meio pecado e carregaria os seus pecados sobre os seus lombos, enviou um cheiro suave. Um cheiro da rosa de Saron, do lírio dos vales. Um cheiro que daria a Deus nos céus força para olhar e ver o teu filho em meio à morte e à escravidão. A separação que nos separava trouxe com nós o concílio da graça. Trouxe com nós
a intenção de acreditar que existe um céu, pois todos nós estávamos amarrados em nossos próprios sentimentos. Nós estávamos amarrados em nossas próprias razões e não conseguimos discernir a mão direita da esquerda. Mas Ele colocou sobre nós os seus olhos de misericórdia e fez com que todos nós entendemos porque sofremos e porque choramos. Lutas, dificuldades, isso não vai importar. O que importa é o nosso coração agora, entendendo que Ele sofreu e padeceu também. E nessa hora, na dimensão de Deus, olhando para que todos os homens entendem, que agora Ele começa a sentir o que Jesus sentiu, trazer a todos os homens a intenção do coração de todos. E isso passou por tempo, passou por momentos, e Deus viu que realmente o homem precisava de um ajudador. Viu que Jesus também tinha reclamado. Ele começa não somente a murmurar, mas indignar contra vendedores do templo. Então Deus começa a ver que teu filho também tem sentimentos. Uns é de ira, outros de fome, de sede. Ou seja, a necessidade de pagar um governo ao ponto de mandar no peixe arrancar uma pedra e pagar Herodes. Isso não importava. São necessidades de um homem vivendo dentro de carne. Então, nesse exato momento, Deus começa a entender o seu sentimento. Por que eu estou chorando agora? Por que você chora? Por que nós sofremos tanto? Há uma liberdade. Ainda é uma conquista para nossas almas sonharem. Os nossos corações têm que se limpar. O salmista Davi disse para ele mesmo perguntar quem entraria no reino de Deus? Quem poderia entrar lá? Quem poderia entrar lá? Então ele mesmo responde: os limpos de coração e os limpos de mão. Os puros de coração e os limpos de mão. Foi por isso que Jesus veio, para limpar as mãos dos pecadores. Porque as mãos que estavam amarradas em correntes estavam sujas. E você poderia me perguntar, mas por que, pastor Júlio? Por que além de nós estarmos acorrentados, nossas mãos estavam sujas? E aí eu poderia perguntar para você isso, você não sabia responder, mas eu tenho a resposta. É porque você era escravo. E todo escravo tem que trabalhar e não tem nem banho, não tem direito a banho. Você era escravo dos seus pecados. Você era escravo das suas próprias paixões. E é por isso que você estava com a mão suja, amarrada em correntes. Você pedia para que todas as tardes alguém te poderia, como um príncipe, tirasse uma donzela do castelo. Todavia sua alma pedia, chorava e você não percebia. Os seus pecados tomavam conta de você. E você ia preso nos seus próprios paixões. Clamava por uma liberdade. E agora Jesus o Cristo desce para libertá-los. Pois foi o coração do homem que almejava isso. O que fez Moisés sair das águas não foi a necessidade do povo sair. Não foi. Foi o sentimento de cada hebreu. De cada hebreu que estava martelando pedras no seu coração, tentando sair da escravidão. Dizendo que não estava aguentando mais ser chicoteado pelo seu adversário, pelos guardas de Faraó. É isso que nos aprisiona. É isso que nos aprisiona. É o nosso ego nos aprisiona. Nos fazem em mente para que nós possamos ter uma alegria ou ter um sentimento de gozo. E a hora que vamos ver o nosso ego, que depois que ele usou teu corpo, usou aquilo que você quis, aquilo que você produziu, ele nos deixa sozinho. E é por isso que sua alma fica triste. É por isso que a sua alma chora. É porque você está fazendo a sua própria vontade. E a sua vontade fica sempre algemada. Com as mãos sujas de ser escravo. Ainda que a rosa trazia o odor de flores do jardim ou flores do campo aos narinas de Deus, algo estava errado. No meio do jardim que a rosa se encontrava, chamado terra, tinha malfeitores da vinha.
e arrancaram a rosa mais bela do jardim chamado Jesus. Colocaram ela no madeiro e crucificaram. Vocês que negam a eficácia do Espírito Santo e que não conseguem quebrar seus corações a Deus. Um dia, do mesmo céu que subiu ele, tentando libertar todos os homens, do mesmo céu ele descerá. Na voz do arcanjo, da trombeta do alarido, e na voz do arcanjo. Essa liberdade foi por amor. Deus não forçou ninguém a sair das correntes. Deus só quer teu coração. É necessário que entendamos que isso aqui é passageiro. E para entender isso, tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que mostrar para Deus que você o ama, independente do que falam de você, independente do que eles pensam de você, você precisa seguir. Mas essa hora de seguir é o que é mais difícil, porque na hora que você subiu a montanha, você tem que parar e orar assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Nem todo monte você sobe para descer. Tem muito monte que você sobe e morre nele. Então, às vezes você está subindo, está achando que Deus está te levando para um outro lugar. Às vezes Deus está te exaltando para te matar. E por que Deus exalta para matar? Para que a sua morte seja a glória de Deus. Porque lá em cima todos vão te ver como exemplo de homem de Deus, de profeta de Deus. É isso. E muitas vezes você desce e não entende por que está descendo. Uns sobem para morrer. Jesus subiu na montanha para morrer. Outros descem na olaria para ser quebrado. E é por isso que você está indo cada dia mais esfriando. Para que um dia, quando você entenda Deus te colocar num calabouço escuro, sem luz, você possa entender quanto vale a luz. É por isso que Deus deixa você sofrer por algum tempo, para você entender que o único refúgio vem da luz e vem do Senhor libertador. Não importa. Essa luz, ela veio trazer a novidade de vida, tentando entrelaçar vocês, os seus corações, para um novo tempo. Ele não quer maltratar vocês. Esse Jesus não quer maltratar você. Ele só quer te salvar. É por isso que ele diz: dai-me o teu coração. Eis que estou à porta. Estou batendo. Faça como Ló. Ainda vivendo em Sodoma, conseguiu abrir as portas para o céu. Faça como Ló, ainda vivendo em Sodoma, conseguiu abrir as portas para o céu. Não importa. Quem nunca errou? Quem nunca errou? Errar é coisa da carne. É por isso que Jesus nunca errou, para ninguém poder atingi-lo e acusá-lo que ele viveu em carne. Não importa quanto a potestade que é seu mal. Não importa quanto o principado te corrompe e tenta te denegrir, ou tenta te ofuscar e te matar. Não vai importar. Sabemos nós que no meio da potestade, o príncipe da paz se encontra. Porque ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então agora, pegue as suas duas mãos e faz assim. Faz assim com as mãos. Une uma na outra. Se você está com a sua esposa vendo esse vídeo, dá a mão para ela. Se você está sozinho, une as mãos assim.
Sinta uma mão na outra, olha. Faz assim, ó. Tá vendo? Como é gostoso sentir alguém junto com você. Olha só, sinta a outra mão, sinta. Faz assim, viu? Viu como é bom sentir alguém do lado? Eu sei que muitos de vocês estão chorando. Eu sei que muitos de vocês estão passando por momentos difíceis, situações terríveis. Mas Jesus sempre vai estar aqui com você, ó. Passando a mão. Mesmo ainda que você não sinta fisicamente. Mas Ele disse que estaria convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Um dia, a nossa alma irá sair do corpo. E perguntamos para nós mesmos: que adianta? Que adiantou meu carro? Que adiantou meus amigos? A minha mãe, meu pai? Se tudo findou. O que adiantou eu ser o melhor? O que adiantou eu ter o que os outros não têm? O que adiantou os meus milhões? O meu helicóptero, o meu jato? Para nada foi suficiente. Então, Paulo, meio ricos, ele começa a exortar, ele diz: olha, se tem o que comer ou beber, se tornem-se contentes e suficiente para vocês viverem. Porque Deus preparou um lugar onde não desceu o coração do homem. Isso não importa. Temos que tirar força de onde não tem. E conseguimos. Jesus, ele te ama muito. E todas as vezes que você estiver passando momentos difíceis, ou situações tenebrosas, saiba que Ele sofreu primeiro. Um céu, um limite, uma razão, um sonho, para quem quer sonhar. Todavia, em todo tempo, que Deus bate na porta do seu coração, Ele bate para entrar. E deixa o teu ego de lado, deixa esse coração duro de lado. Desça como uma criança e chore. Esperneia. Não tenha vergonha de uma live como essa. Mais de quase 1000 pessoas e eu aqui com lágrimas nos olhos. Interessa. Não é vergonha chorar. Por que não pode chorar? Por que você que está com seu celular na sua casa, está vendo a sua mãe olhando para você com fone de ouvido, me vendo aí na tela do seu celular, por que você não chora? Não chora para sua mãe perguntar para ele por que está chorando. Ela não vai entender. Os seus familiares não vão entender, porque se você começar a chorar agora, eles vão te olhar, o que esse pastor está fazendo com ele, que eles estão chorando? Mas ninguém é culpado do choro de um inocente. O culpado do choro de um inocente não tem culpa. E sim, conforto. Jesus nos conforta. Por que o mundo está assim? Porque o homem não ama mais. Quem disse para você que você não pode, pelo amor de Deus? Tem um libertador. Todas as vezes que eu tô triste, eu evito fazer vídeos, porque eu não quero chegar triste, trazer problemas para você. E eu sempre falo com Deus: Senhor, eu preciso ser diferente. Eu preciso entender as razões do sentimento. O sentimento, ele é uma rodovia de duas mãos.
Uma hora você está indo, outra hora você está voltando. Eu louvo o Senhor Jesus, que me deu graça, que me fez sonhar e acreditar que Ele é esperança para nossas almas. Não importa quem você é, não importa quem você já foi, isso não está no descrito de Deus. Ter uma missão não é para qualquer um. Ter uma missão é para poucos. Seja misericordioso. Amai os que vos aborrecem. Orai para os que vos perseguem. Levai a carga um dos outros. Ame. Às vezes você pode até irar com o irmão ou com a irmã, mas ame. Não deixe. Ame ele. Discordância, exortações faz parte da vida. Mas ame. Não faça obra com o coração machucado, de entender que você matou uma pessoa. Vocês precisam ser fortes, meus irmãos. Você poderia, mas quem é ele agora para falar que nós podemos ser fortes? Meus irmãos, quando eu estou fraco aí que sou forte. Vocês precisam ser fortes também. Porque muitos religiosos se levantaram, meus irmãos. Às vezes não é só a doutrina, não é o cabelo grande. Não é nada disso. É um coração sincero. É você fazer por amor. Não fica nessa questão de preocupar com a tua saia, com o teu cabelo, se tem ou não tem TV na sua casa. Não olhe para isso não, meus irmãos. Busca primeiro um novo coração. De lá o Espírito Santo vai direcionar vocês. Não fique pensando naquilo que é exterior. Porque muitos são terríveis. Quantos pastores de doutrina mataram almas? Quantos de vocês que estão aqui ao vivo comigo e foram machucados por pastores? Quantos pastores de doutrina mataram almas no altar? Eu acredito em vocês. Eu acredito em cada um de vocês, porque temos um libertador. Isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Viu o valor que você tem? Impressionante. Então, há 4 anos ajudando vocês, eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo por você que está me vendo agora. Você que me ama. Eu sei que eu nunca recebi isso. Não sei se eu recebi isso em casa, porque não dá para ver todo mundo junto, mas eu quero fazer algo por vocês aqui. Parabéns. Você é um pecador miserável. E por ser um pecador miserável, recebeu a promessa de Jesus em seu coração. Pois ele veio para os que estavam perdidos. Parabéns, pecador. Parabéns, miserável. É para vocês que vão vir água. É para vocês que vão vir pão.
Parabéns. Você recebeu água, pão. Por isso que eu falo, vocês podem. Quem disse que não pode, pelo amor de Deus? Parabéns. Vocês conseguiram chamar a atenção de Deus, ao ponto de Deus entregar seu filho. Deus amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vocês conseguiram. Parabéns. Vocês não podem viver como homens. Vocês têm que viver como crianças. Por que você acha que eu choro tanto? Porque além de ser homem de Deus, usado, autoridade, eu sei separar. Eu sou menino na malícia, mas adulto no entendimento. Vocês têm que voltar a chorar. Voltar a baixar a cabeça como um cachorrinho no meio das pernas e saber discernir que situação que você se encontra. Olha, você sabe por que Jesus não colocou um pão na boca de ninguém? Ele disse que era o pão, mas não colocou pão na boca. Porque se fosse um pão físico na boca, poderia alguém tirar da sua boca. É por isso que o pão da palavra não desce pela boca. Ela desce pelos ouvidos. Foi a estratégia de Deus. Não questione isso. O pão de Jesus não se come pela boca física, se come pelos ouvidos. Então Deus não é muito forte, meus irmãos. E além de comer pelo ouvido, vai para o intestino chamado coração. O intestino da alma é o coração. É lá que digere tudo. É isso. Comer pelos ouvidos e dirigir pelo coração. São essas palavras de muita sabedoria que Deus me dá. Às vezes perguntando, o que faz esse menino ser tão sábio? O que faz esse pastor ser um pastor tão sábio assim e muito rejeitado? Eu sou rejeitado pelos homens. Porque pela sabedoria que Deus me deu, era para mim estar sendo o maior famoso do YouTube, como o pastor mais sábio do YouTube. Mas Deus não quer me levantar no YouTube. Deus quer me levantar no coração do sofredor. E isso para mim já é uma grande vantagem. A vantagem de querer ser levantado por Deus e não pelo homem. É amar o meu Pai, obedecer a Ele até a morte, porque eu sei para onde eu vou. Você tem que se preparar para a morte, porque vai ser lindo esse dia. Estão ouvindo esse toque? Escute.
Perdoa o meu coração. Igreja, estou maravilhado. Estou muito feliz. Olha para cá. Escute. Um dia, o mesmo céu que subiu, ele descerá para vir te buscar. Estão ouvindo bem a canção? Estão ouvindo bem? Ouça. Existe belezas que me fazem chorar. Cantos felizes da natureza. Escute. Que qualquer ser humano gostaria de estar. Os lugares, o mais bonito inspirador, o discípulo em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança dessa vida sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que nem o conforto. Aleluia, Jesus. Não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder eu posso estar. Aos pés do Salvador, Deus abençoe. Fico na paz. Até às 10 da manhã amanhã.
às 10 da manhã, estarei ao vivo com vocês. Pode ser. Isso aí, meu. Até às 10, meus irmãos, amanhã a gente se fala. Pai do Senhor a todos, Deus abençoe. Grande abraço. Você merece Jesus, tá? Pai do Senhor.